Amigo, torcedor vascaíno tá vendo esse sorriso aqui no rosto? E não poderia ser diferente, porque o Vasco acerta a contratação de Hinestrosa. Negócio fechado, amigo. Mais um reforço pro Vascão para essa temporada de 2026, mais um reforço pro setor ofensivo, mais uma grande contratação. É claro, nesse vídeo eu vou trazer aí para você todos os detalhes envolvendo a chegada de Hinestrosa, além dessas muitas outras novidades, tem a questão envolvendo o Ryan, né, essa possibilidade de saída que vem surgindo aí nas últimas horas, tem também a informação relacionada ao que aconteceu hoje no treino lá no CT Moacir Barbosa, até porque o Ryan ficou de fora do treino. Será que vai treinar? Aliás, será que vai jogar amanhã contra o Flamengo? Tá fora do Clássico? Eu vou trazer isso para você. Enfim, terá pela frente você, torcedor, um vídeo, um Fala Gigante bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Malte. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E temos também o nosso Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então, se você ainda não é um inscrito no nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Show? Vamos que vamos, né, amigos? Sem muita enrolação, então, falar logo do nosso Vascão. Como está aparecendo aí na imagem, hoje o Vasco treinou pela parte da manhã no CT Moacir Barbosa, às 10 horas da manhã foi a hora que o elenco Cruz Maltino entrou em campo para mais uma tarde de preparação para o clássico que vai acontecer amanhã contra a equipe do Flamengo. O primeiro clássico, né, dos milhões de 2026, né? Um clássico importante, um clássico gigantesco, independente se do lado do Flamengo, amigo torcedor vascaíno, é o time reserva ou o time titular, é clássico dos milhões, é Vasco da Gama e Flamengo, é jogo importante. Então o Vasco realizou esse treino pela parte da manhã hoje. Tivemos uma grande novidade, inclusive no treino entre os profissionais, que foi a presença de Lucas Zucarello, uma baita informação, uma baita novidade. Esse cria da base Cruz Maltina, que é um dos grandes nomes hoje, inclusive, do nosso Vascão, da garotada, dos crias, treinou hoje novamente pela equipe principal, junto à equipe principal, né, junto aí ao grupo, ao elenco principal do técnico Fernando Diniz, pode aparecer amanhã nessa lista de relacionados, tá? Uma grande novidade, não no time titular, mas treinou ali com o grupo. Talvez possa surgir essa oportunidade para o Lucas Zucarello, uma das melhores notícias aí, sem dúvida nenhuma, né? Desta terça-feira, o torcedor gosta muito do Lucas, espera muito desse jogador. Além da presença do Lucas, hoje também tivemos a presença do GB, algo que normalmente acontece, só que a presença do GB hoje no treino foi no time titular. O GB treinou na vaga do Ryan nessa terça-feira, a presença do Ryan ainda é incerta no clássico. Hoje, Ryan novamente não treinou com o grupo no gramado, realizou, assim como ontem, trabalhos na academia do CT Moacir Barbosa e, diante disso, hoje o GB treinou entre os titulares, né? Compôs aí a trinca ofensiva ao lado do Gomes e ao lado também do Nuno Moreira. Então, se o Lucas Zucarello é uma novidade porque treinou com o grupo principal, o GB também é uma grande novidade porque treinou entre os titulares diante da ausência do Ryan. E a situação do Ryan é exatamente essa, uma grande incerteza, uma grande dúvida. Essa é a realidade, a situação do Ryan é uma grande incógnita. O CRIA recebeu uma proposta, todos nós já sabemos, já trouxe isso aqui a vocês, do Newcastle, uma proposta que o Ryan entendeu como muito interessante, uma proposta por um contrato de 5 anos com um clube inglês, valorização salarial, além disso também a possibilidade de ter minutagem, algo que foi prometido ao Ryan no Bournemouth, tendo além de minutagem a possibilidade de daqui a alguns anos vestir a camisa de um gigante do futebol europeu, algo que automaticamente vai acontecer pelo potencial
que tem o Ryan. O Ryan é um jogador de outro nível, um atleta que tem totais condições de vestir a camisa, inclusive de seleção brasileira na própria Copa do Mundo, já desse ano de 2026. Então o Ryan gostou da proposta que foi apresentada. O Vasco, porém, não gostou da proposta que lhe apresentaram. Se o Ryan curtiu o que o Bournemouth colocou na mesa, o Vasco não gostou do que o clube inglês colocou na mesa. Inicialmente, o Bournemouth sinalizou ao Vasco que iria fazer uma proposta no valor de 35 milhões de euros fixos, podendo chegar até a casa de 50 milhões de euros, com metas, variações durante o tempo de contrato. Entretanto, a proposta que chegou à mesa foi diferente daquilo que foi sinalizado. A proposta que o Vasco recebeu do Bournemouth foi uma proposta no valor de 28 milhões de euros fixos e que um valor que poderia chegar a 35 milhões de reais, ou seja, 7 milhões de euros por metas, por bonificações. O Vasco prontamente recusou. Então a situação hoje é essa. O Ryan gostou da proposta, o Ryan inicialmente aceitou o que o Bournemouth colocou na mesa, só que o Vasco rejeitou. Então por isso está uma grande certeza de qual será o futuro do Ryan. Hoje o Ryan ele opta por ser preservado, o Vasco opta por preservá-lo, porque está iminente a possibilidade de uma saída nessa janela de transferências e por isso ele não treina com o grupo, né? Realiza apenas trabalhos na academia. A possibilidade hoje é maior dele ficar de fora desse jogo contra o Flamengo amanhã, desse clássico, até porque se não está treinando para evitar uma lesão, quem dirá participar de um clássico dos milhões no Maracanã, né? Então a expectativa é que o Ryan venha a ser de fato preservado para essa partida de amanhã e fique de fora contra o Flamengo no primeiro clássico dos milhões de 2026. O Vasco aguarda uma nova proposta. O Newcastle sinalizou recentemente que vai enviar uma proposta ao Vasco pela compra dos direitos econômicos do Ryan. O Newcastle é um clube forte do futebol inglês, um clube que tem muita bala na agulha, né, como se diz, para realizar grandes investimentos. Então, diante aí do pouco valor que o Vasco entendeu que foi colocado à mesa por parte do Bournemouth, o Newcastle deve chegar com valores maiores à mesa do Cruz Maltino para fechar negócio. A situação é exatamente essa sobre o Ryan. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. O Vasco perde muito, sem dúvida nenhuma, com a ausência do Ryan, mas já que não tem nada fechado ainda, vamos ver, e qualquer novidade, sem dúvida, eu vou trazendo para você. Show? Vamos continuar então com esse Fala Gigante? Porque se a situação do Ryan é essa grande incógnita, né, amigo vascaíno, a situação envolvendo o Hinestrosa não é uma incógnita. Muito pelo contrário, a situação envolvendo o Hinestrosa é uma grande realidade. O jogador está perto de ser o mais novo reforço do Vasco para a temporada de 2026. Falta, de fato, apenas assinar contrato com o Cruz Maltino. O Vasco encaminhou a contratação de Hinestrosa pelo valor de 6 milhões de dólares. Essa é a informação que eu tive, tá? O valor próximo é a casa de 32 milhões de reais, com o Vasco comprando 80% dos direitos econômicos de Hinestrosa, o atacante assinando um contrato de 4 anos com o Cruz Maltino, ou seja, até o final de 2029. Hinestrosa é um jogador de 23 anos de idade, um atleta jovem que se destacou muito vestindo a camisa do Atlético Nacional na temporada passada. Para você ter a noção, o Hinestrosa ele tem a segunda maior nota da Libertadores de 2025, de acordo com a plataforma SofaScore. Ele teve 3 jogos vestindo a camisa do Atlético Nacional na Libertadores, marcou um gol e deu 3 assistências. Um jogador que precisou aí de, em média, 61 minutos para participar de gol. Além disso, teve 7 passes decisivos, 63% de acerto no cruzamento, 21 duelos ganhos, 14 dribles certos, ou seja, números muito bons de Hinestrosa. A negociação está fechada, o Boca Juniors já saiu da negociação, já comunicou ao Atlético Nacional que não quer mais a contratação do atacante. Então, além do caminho ter ficado livre para o Vasco de fato conseguiu fechar a chegada de Hinestrosa. Gente, é um grande jogador, é um grande reforço, um atleta que sobe muito o nível do setor ofensivo do Vasco. Hinestrosa, é importante falar, não é uma reposição para a saída de Ryan, mas o Vasco entendendo que a saída hoje do atacante é completamente iminente, pode perder o Ryan, se não nessa janela, com toda certeza, na próxima janela de transferências, o Vasco já vem fazendo movimentos no mercado para até se proteger de uma saída do Cria. Se perder o Ryan, o Vasco vai buscar ter um setor ofensivo qualificado para não sentir muita ausência do Cria. Por isso, a gente já vê um Vasco hoje com um setor ofensivo interessante. Nuno, Gomes, Rojas, próprio GB, David, nomes que não encantam, mas há. Olhando principalmente para Nuno Moreira e Gomes, são 2 jogadores interessantes. Aí o Vasco faz o movimento trazendo o Brenner. Aí o Vasco faz o movimento trazendo o Hinestrosa. Ou seja, se o Ryan sair,
O Vasco ainda teria um setor ofensivo, olhando, ao meu ver, até num time titular hoje, com Brenner, Hinestrosa e, além disso, Andrés Gomes, tendo Rojas e Nuno Moreira no banco. Vai perder com a saída do Ryan? Sem dúvida, o Ryan é uma peça insubstituível, um jogador que seria titular talvez em todos os clubes do futebol brasileiro, mas não sem tirar tanto. Então o Vasco está se antecipando a uma saída do Ryan, contratando jogadores e fortalecendo o seu setor ofensivo. Baita notícia. O Vascão fecha com Hinestrosa para a temporada de 2026. E hoje, estive presente lá no SBT Sport Rio, falando sobre essa chegada de Hinestrosa. Eu trago aqui um corte do programa para você dar uma olhada no que aconteceu, nas minhas palavras, lá no programa, representando o nosso Vascão. Se liga só. Sim, é uma baita contratação do Vasco, né? A chegada do Hinestrosa, inclusive ontem, né? Isso parou, de fato, ali o ambiente esportivo, né? A imprensa de uma forma geral, porque foi uma contratação até um pouco surpreendente, né? De forma positiva, Flávio. Para quem não sabe, o Hinestrosa é um grande jogador. O Hinestrosa é um atleta que, inclusive, no ano passado foi um dos grandes nomes do futebol colombiano de uma forma geral, chegando até a receber convocações para a seleção colombiana. É um nome hoje que a seleção colombiana conta para a Copa do Mundo desse ano de 2026, tá, Flávio? É um grande jogador, o Hinestrosa, um atleta que tinha negociações muito avançadas com o Boca Juniors. É importante lembrar, o Boca é um clube que vai disputar a Copa Conmebol Libertadores. O Boca tinha o Hinestrosa como um grande nome de contratação para a temporada de 2026 e o Vasco consegue avançar nas negociações e tirar o Boca do caminho. Eu acho que o recado que o Vasco dá ao mercado de uma forma geral com essa movimentação é muito forte, Flávio. O Vasco ele passa à frente de um clube que é o Boca Juniors, ao meu ver, um dos grandes do futebol sul-americano, que vai disputar uma Libertadores e contrata o jogador. O Vasco oferece ao Hinestrosa um salário maior do que o Boca havia oferecido, e o Vasco também oferece ao Atlético Nacional um valor maior do que o Boca também tinha oferecido. Os valores que o Pedrosa inclusive noticiou, né, 5 milhões de dólares, ele pode chegar até 6 milhões, dependendo de bonificações e luvas de empresário, por 80% dos direitos econômicos do atleta. Então, assim, é um baita reforço que o Vasco da Gama faz, uma negociação muito acertada, e é importante lembrar que além de Hinestrosa, o Vasco tem Ryan, que ainda não está nada fechado, o Vasco tem o Brenner, que está para chegar, o Vasco tem o Andrés Gomes, o Vasco tem o Nuno Moreira e o Vasco tem o Rojas, ou seja, o Vasco para 2026 está muito servido para o setor ofensivo. Amigo torcedor vascaíno, então, como você viu aí, né, minhas palavras sobre a chegada de Hinestrosa ao nosso Vascão. E olha, amanhã de novo eu tô lá, tá? No SBT Sport Rio. Se você tá aí de bobeira 1h da tarde, cara, vai lá assistir. Amanhã é dia de Vasco e Flamengo, então vai ser um programa bem legal, de muita zoeira, de muita gastação. O Vene, é importante lembrar, é flamenguista. Farei questão de pegar no pé dele. Interessa se é Fla Kids, se não é Vasco e Flamengo. O nosso Vascão tem que ganhar essa partida. Então amanhã estarei lá presente a 1h da tarde e espero a sua audiência mais do que nunca qualificada. Fechado? Amigo vascaíno, para fechar esse Fala Gigante, eu quero falar com vocês sobre Cuiabano. Vocês lembram que ontem eu até trouxe aqui no canal a situação envolvendo o lateral esquerdo Cuiabano, que pertence ao Nottingham Forest, e o Vasco vinha tentando, junto ao clube inglês, um empréstimo, né, até o final de 2026. De fato, o Vasco tentou, o Vasco conversou, um lateral que estava emprestado ao Botafogo durante todo o ano passado, não teve a sua permanência, né, no clube carioca, voltou para o futebol inglês e o Vasco vislumbrou a possibilidade de uma negociação. Inclusive, até esse movimento de mercado, o Vasco ligou um alerta lá no Botafogo, a informação foi que o Botafogo também entrou na briga pela contratação do lateral esquerdo. Informações aqui pelo fato de ter um futuro aí ainda indefinido no clube inglês e tendo a preferência por um retorno ao futebol brasileiro, o Botafogo também ficou de olho nessa situação após ouvir que o Vasco da Gama vinha tentando a contratação do atleta por empréstimo. Entretanto, nesse momento, qual é a situação que eu tenho a trazer para você? É que o Nottingham Forest Clube, que detém os direitos econômicos do Cuiabano, não aceita emprestar. Até aceitaria, tá, uma venda. O Cuiabano foi comprado por um valor próximo à casa de 30 milhões de reais no início da temporada passada, e o Nottingham Forest estaria disposto a vendê-lo já novamente nesse início de ano. Entretanto, apenas a venda. Um empréstimo é algo hoje que o Nottingham Forest não tem interesse de fazer. Então, Vasco sondou o clube inglês por um empréstimo e, diante dessa situação, uma operação de empréstimo é algo que não interessa ao clube inglês. Então, a possibilidade de uma chegada do Cuiabano ao nosso Cruz Maltino
é bem pequena, tá? Amigo torcedor Cruz Maltina, informação importante para trazer aqui a você neste Fala Gigante. Qualquer novidade, qualquer informação nova, é claro, sem dúvida nenhuma, eu vou trazer aqui para vocês no nosso canal. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Fala Gigante, agitado, movimentado, de muitas informações, de muitas novidades. Já já eu estarei de volta com aquele nosso Boa Noite Gigante. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas!